Evangelho de Jesus Cristo segundo João, vamos ler o capítulo 17, e a partir dessa passagem, fazer a terceira reflexão sobre o tema a oração de Jesus Cristo, salvação, segurança, santidade, unidade. Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles estejam um, ou sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, e sejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, hoje nós chegamos então à terceira mensagem dessa série, e tem sido uma bênção dedicar tempo estudando esta preciosa oração do Senhor, chamada de oração sacerdotal, a oração de Jesus Cristo. E aqui nós podemos aprender sobre o amor, sobre a graça, sobre a bondade, sobre a misericórdia do nosso Salvador. Aqueles que participaram das outras reflexões puderam perceber que há um fio condutor nessa oração, há um propósito primário, central, pelo qual Cristo, o Verbo encarnado, se dirige ao seu Pai. O propósito principal é glorificar a Deus. O fim último da oração de Jesus é que o Pai seja glorificado e que Ele também receba a glória devida por sua obra em nosso favor. Jesus então está orando ao Pai para que a missão que lhe foi dada fosse cumprida, e Ele está ali na antessala do Calvário, à sombra da cruz. Naquele momento tão singular, Ele intercede pelos seus discípulos imediatos, aqueles que estavam com Ele naquele momento, e também por nós, por aqueles que viriam a crer, como ele mesmo disse. E depois de fazer algumas considerações na sua oração, o Senhor vai fazer duas petições. A primeira nós já vimos.
Ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A oração de Jesus é para que os discípulos fossem preservados no Evangelho. Nós vimos que nós somos salvos pela graça e sustentados pela graça. Essa é a doutrina da segurança dos crentes, a doutrina da perseverança dos santos. É o Senhor que nos guarda, Ele que nos livra. Esta segurança não vem de nós mesmos, vem de Deus. Ela se baseia na eleição do Pai. O Pai separou um povo para si, estamos seguros porque pertencemos a Ele. Essa segurança baseia-se no cuidado de Cristo, que é o bom pastor. Ele mesmo já havia dito no capítulo 10 que as ovelhas estão nas suas mãos e não há quem possa arrebatá-las. Somos ovelhas do bom pastor. Ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo. E ouvimos também sobre a constante intercessão do Senhor. Há um aspecto da sua obra que já foi definitivamente cumprido. A sua morte vicária, penal substitutiva, ele já pagou pelos nossos pecados, a obra foi consumada, ele gritou naquela cruz: tudo está consumado. Mas há um aspecto do ministério de Cristo, agora assunto aos céus, que continua. O ministério da intercessão. Ele é o Cristo exaltado à direita do Pai que intercede por nós. Boa notícia saber que Cristo está sempre intercedendo por nós. A segunda petição que nós vamos examinar hoje é tão importante quanto a primeira e, na verdade, tem uma conexão, uma ampla conexão. Ele pede ao Senhor, Deus Pai, que guarde os discípulos do mal e do maligno. Agora, a súplica dele é para que os discípulos sejam guardados da influência corruptora do mundo. Nós temos, portanto, dois problemas dos quais precisamos ser preservados. Do mal, que aqui é o maligno, e também do mundo, do sistema que corrompe, que corrói, essa influência maligna. E é por isso que o Senhor, então, no verso 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pergunta: qual é o método de Jesus para preservar a igreja da corrupção do mundo? Santificação. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Ele está próximo da cruz. Ele está a um passo de sofrer a nossa morte. E nesta oração sacerdotal em favor dos discípulos, ele pede ao Pai, porque ele sabia que voltaria para o Pai, mas os discípulos permaneceriam neste mundo. Então a oração dele, primeiro, é para que eles sejam guardados do mal, do maligno, e que fossem guardados da influência corruptora do mundo. E o método de Jesus, para que a igreja não se corrompa, para que não seja influenciada por esse sistema maligno, que jaz no maligno, é a santificação. Por isso ele pede: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos repetir esse verso? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O verbo santificar na Escritura tem dois sentidos, e por não entender isso, muita gente cria dificuldades para si na sua jornada cristã. E esta distinção é muito sutil, mas é real e precisa ser observada. Para facilitar, eu vou mostrar aos irmãos dois sentidos em que essa palavra empregada está presente nesse texto e em outras porções do Novo Testamento. Primeiro, o verbo santificar tem a ideia de consagração, separado para Deus e para o serviço de Deus. Nós somos um povo consagrado por Deus e para o serviço de Deus, somos separados deste mundo e agora somos um povo santo de propriedade exclusiva de Deus. De modo que, quando o Senhor nos santifica, Ele nos consagra, nos separa para si. Por isso nós somos chamados de povo santo, no sentido de que fomos separados por Deus para Ele. Somos dele. Pedro disse que nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a Deus. Inclusive a palavra igreja significa isso, tirados do mundo. A eclesia é essa congregação de pessoas que está no mundo, mas que foi tirada dele. Isso é espiritual. Somos santos, separados, congregados, consagrados por Deus e para Deus. Nesse sentido, todos nós somos santos. O segundo sentido da ideia de purificação. Aqueles a quem Deus separou do mundo para si, agora são santificados pela palavra, isto é, purificados de seus pecados em um processo que começa na conversão e vai até o dia final, quando seremos completamente transformados à imagem de Jesus. Ou seja, há um aspecto que é definitivo,
esse traslado santo das trevas para a luz acontece uma única vez, é um ato irrepetível. Você já não pertence ao mundo. Se você é salvo, você é de Deus, você é um santo, um separado, consagrado ao Senhor. Agora, uma vez consagrado a Ele, uma vez separado por Ele e para Ele, nós damos início, o Espírito começa em nós a um processo de santificação, de purificação, de acomodação da nossa natureza à natureza divina. Isso é processual. Observe uma palavra de Jesus em João 17, 19. E a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não é um verso estranho? É estranho. Jesus santificando a si mesmo, ele é ou não é santo? Sim, ele é plenamente, totalmente, absolutamente santo. Uma santidade plena. Jesus não está aqui dizendo que ele está buscando a santificação, buscando a perfeição. Ele é perfeito. Ele é o Cordeiro imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra que Jesus aqui, eu a mim mesmo me santifica, é no sentido de ele se consagra, ele se dedica a fazer a obra que o Pai lhe comissionou a fazer. Por eles eu a mim mesmo me santifico, ele está dedicado, resoluto a ir àquela cruz, porque sem aquela obra na cruz nós não seríamos santos nem santificados. Portanto, Jesus está aqui afirmando no sentido primeiro da palavra. Ele está dedicado, consagrado a fazer a obra que o Pai lhe confiou a fazer. Permita ainda que eu esclareça isso usando mais dois textos. Observem Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 1. Como é que ele começa essa carta magna? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Observe. Ele chama os crentes em Éfeso de santos. Santos. Em que sentido? Eles eram separados, consagrados, comprados pelo precioso sangue de Cristo. Se você fizer uma leitura da carta aos Efésios, vai perceber que aquela igreja era composta de muitos crentes e muitos deles tinham sérias deficiências morais. Razão pela qual Paulo escrevia a eles: não furteis mais, não mentais uns aos outros. Não falem mal uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Era uma igreja, verdadeiramente igreja, mas que ainda tinha vários elementos do paganismo, do velho homem. Mas Paulo chama aquela igreja de santos que vivem em Éfeso. Porque todo crente é um santo, um separado. Alguém que tem um status diferente agora. Ele pertence ao Senhor, ele é consagrado ao Senhor e, de fato, ele é diferente. Quando a gente fala para uma pessoa, você é santa? Não, é claro que eu não sou santo. É comum as pessoas falarem isso. Inclusive cristãos. Como pode um pecador como eu ser chamado de santo? Há um sentido em que você é. Você foi separado. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi consagrado a Deus. Isso não significa que você é perfeito, porque você sabe que é pecador. João chega a dizer, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Somos todos pecadores. Mas essa palavra é usada, portanto, nesses dois sentidos. Você é santo, no sentido de ser separado, consagrado. E um sinal de que você é alguém santo, separado por Deus, é que você agora está envolvido nesse processo de ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Em outras palavras, nós somos santos para viver uma vida de santidade, uma vida parecida com Cristo. Ainda um outro verso que fica mais claro esta distinção. Aos Coríntios, Paulo escreve, observem, Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto, agora ouçam bem, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Está aqui os dois sentidos neste verso. Com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chama os cristãos em Corinto de santificados, separados, consagrados. E para que eles foram chamados por Deus? Para serem santos, para viverem uma vida que reflita a beleza e o caráter de Cristo Jesus. E este verso é muito instrutivo porque a expressão santificados em Jesus está na voz passiva. Eles sofreram um processo. O que Paulo está dizendo é que eles sofreram a ação, foi uma operação concluída, alguma coisa aconteceu. Vocês já são assim, vocês foram santificados. Foram alvos de uma graça especial, Deus os tirou das trevas para a luz. E por isso agora vocês devem ouvir o chamado.
vocês foram chamados para serem santos, nesse sentido de mais próximos de Cristo, mais parecidos com Cristo, de modo que essas distinções precisam ser feitas, porque há muitos crentes com a leitura de que já são salvos, são pecadores, portanto podem viver de qualquer maneira. Isso é um erro. Você foi salvo pela graça para as boas obras. Na nossa vocação é ser parecidos com Cristo. João chega a dizer, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. A nossa vocação é essa, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. E santidade não é moralismo, santidade é viver a vida que Deus espera de nós. Uma vida piedosa, uma vida sensata, uma vida justa, uma vida que seja parecida com Cristo, que é o nosso padrão e nosso modelo supremo. Paulo está falando sobre identidade e vocação. A sua identidade é que você é um santo, um separado. E a sua vocação é ser cada vez mais parecido com Cristo. Que Deus nos ajude nessa difícil tarefa por sua graça. O Martin Lloyd Jones, comentando essa passagem, ele diz assim, vale a pena ouvir o comentário dele. Deus realiza uma obra dentro de nós, é dentro. Uma obra de purificação, de limpeza, de purgação. E esta obra se destina a habilitar-nos para o título que foi posto em nós. Fomos adotados, fomos tirados do mundo e postos à parte, e agora estamos sendo conformados crescentemente à imagem, ao modelo do Senhor Jesus Cristo. E isso para que sejamos verdadeiramente o povo de Deus, na realidade, bem como no nome. Razão pela qual os antigos diziam, em particular os batistas holandeses, quando Deus salva alguém, Ele está tirando essa pessoa do inferno. E quando Deus começa essa obra de santificação, Ele está tirando o inferno de dentro da pessoa. Olhe para a sua vida. Quantas nódoas, quantas sombras, quantas coisas vergonhosas, quantas coisas que não condizem com o Evangelho. Deus já te trouxe para a luz. Agora Ele está lançando luz dentro de você, expurgando as trevas que há em você. Davi pediu a Deus, Senhor, derrama a tua luz nas minhas trevas. Essa é uma obra de santificação, é processual. A santificação é o método de Jesus para que sejamos guardados de um mundo corrompido e corruptor. E nós precisamos ouvir atentamente as palavras que ainda há pouco nós lemos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que o autor de Hebreus está dizendo não é que as nossas obras nos justificam, mas que as nossas obras evidenciam se nós somos salvos ou não. Paulo chega a dizer que aquele que é sujo, suje-se mais. O selo de Deus está posto, o Senhor conhece os que são seus, aparte-se da iniquidade aqueles que invocam o nome do Senhor. Precisamos viver uma vida de santificação, processual, contínua, cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. E a pergunta, portanto, feita essas considerações, passa a ser a seguinte: como nós somos santificados? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Vejamos então, pelo menos, dois caminhos pelos quais a palavra nos ensina, os meios de graça pelos quais somos santificados. Primeiro, somos santificados pela palavra. O verso 17 diz isso de modo muito claro. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, não existe possibilidade de esta obra continuar sendo realizada em nós à parte das Sagradas Escrituras. A maioria das pessoas com as quais eu converso, os crentes com os quais eu tenho oportunidade de falar sobre a vida cristã, a maioria admite não ler a Bíblia. Somos uma geração de cristãos teologicamente rasos e espiritualmente fracos. E a evidência desse empobrecimento está na nossa conduta, na nossa linguagem, nas nossas afeições e em tantas outras coisas que denunciam a nossa desnutrição espiritual. A geração que mais teve oportunidade e a geração mais empobrecida do ponto de vista bíblico. Ontem eu apliquei um seminário em Niterói, na primeira igreja congregacional de Niterói. Foi a primeira igreja daquela cidade. Os batistas, quando chegaram em Niterói, em 1850 e alguma coisa, se reuniram na igreja congregacional. A mais antiga igreja daquele lado do Rio de Janeiro é ali, na Avenida Rio Branco. Um grupo de pastores. E eu comentando com eles sobre os desafios da igreja na atual conjuntura,
Boa parte do que a juventude hoje tem, por exemplo, acesso à Bíblia, à teologia, a tanta coisa preciosa, há 20, 30 anos, os pastores não tinham. Se hoje nós dedicássemos a nossa vida, sem mais nada a fazer, a apenas ler as Escrituras e a quantidade de material teológico disponível em nosso idioma, nós não daríamos conta de ler se fizéssemos apenas isso do restante da nossa vida. E a despeito de tanta oportunidade, tanto oferecimento, seminários, teologia, livro, Bíblia de todos os tipos, comentários, a maioria dos crentes são desnutridos, não é por faltar a oportunidade, mas é por desprezar a Escritura. E esse desprezo pela palavra tem consequências, e uma consequência imediata: frouxidão moral, o desfibramento moral. Está na igreja, mas é mentirosa. Está na igreja, mas falta com a palavra. Está na igreja, mas é caluniadora. Está na igreja, mas segue o diabo, porque a palavra diabo é acusador, está sempre acusando os irmãos. Está na igreja, mas não sabe o que significa honrar o pai e a mãe. Está na igreja, mas não sabe o que é perdoar. Está na igreja, mas não sabe o que é ser justo, ser honesto. Surgiu a oportunidade, deixa qualquer um para trás. A falta de ética, de moral, revela, entre outras coisas, a nossa pobreza, a nossa miséria. E uma das razões, segundo o nosso Senhor, é esta: porque nós não conhecemos a verdade, e a verdade é a palavra do Deus vivo que nos transforma. A igreja foi mergulhada, literalmente mergulhada no subjetivismo. As pessoas querem sentir coisas, elas se dão às emoções, ao misticismo, ao paganismo. Muita piada, muita conversa fiada, mas pouca reflexão, pouca profundidade, pouco interesse pela verdade. Observe, santifica-os na verdade. O evangelho é verdade, meus irmãos. A fé cristã é proposicional, nós precisamos parar e refletir. É pelo conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará, disse o Senhor. E a palavra dele é verdade. A falta da palavra gera fraqueza, desânimo, imaturidade, mundanismo. E nós precisamos nos converter desse mau caminho. O profeta disse que haverá um dia, uma hora e um momento em que vai haver muita fome na terra, mas não é pão não, é de ouvir a palavra. E somos a geração que pisa os favos de mel. Se não houver sabedoria, o mais importante perde lugar para o urgente, e assim as coisas legítimas furtam o lugar do que é essencial. Você precisa libertar o seu tempo de frivolidades, de inutilidades. Paulo diz, olha, remi o tempo, porque os dias são maus. Remi é libertar, faz uma agenda e liberta o seu tempo de tudo aquilo que é inútil. Boa parte do seu tempo gasto na televisão é inutilidade, é beber veneno, é beber valores que são contrários ao teu Cristo, ao nosso Salvador. Gasta-se tempo sendo catequizado por novelas ridículas, pobres, venenosas. Na internet, poucos navegam, a maioria naufragam na internet. Quanto lixo entrando na sua casa. Portanto, a nossa ignorância não se justifica diante do Deus vivo. Nós precisamos gastar tempo com o que é prioritário. A palavra de Deus tem que estar na nossa mesa, na nossa casa, na nossa família. Quantos irmãos preparando os filhos para o mundo, preparando o filho para crescer, para se desenvolver, para ser bem-sucedido, curso disso, curso daquilo, não sou contra. Meu filho também faz vários cursos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se seu filho não conhecer as sagradas letras, todo o conhecimento, todo o recurso que você dispor para ele, vai ser para destruí-lo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem nada. De modo que a prioridade na sua vida, meu amigo, é catequizar o seu filho e ensinar a palavra para ele. Mas você só pode fazer isso se você conhecer. Se você buscar a palavra do Deus vivo. Jesus está orando ao Pai, diante do Pai, aquele momento singular. Santifica-os na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. O evangelista D. White Moody escreveu na capa de sua Bíblia, que está no museu em Chicago. Este livro afastará você do pecado, ou o pecado lhe afastará deste livro. E se você não tem fome da palavra, é porque você está adoecido pelo pecado. O pecado vai te matar. Não tem meio termo. Ou esta palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dela. Quando uma criança perde o apetite, sobretudo naquela fase de crescimento, alguma coisa está errada. Porque o organismo saudável tem fome. Ele precisa de nutrientes.
Crente que não tem fome da palavra, ou não é crente, ou está doente. E é por esta e outras razões que as nossas escolas bíblicas não são levadas a sério. Que as oportunidades que são oferecidas não são levadas a sério. Porque há tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. E aí quando você olha para a história, antiga e recente, você vê cristãos que estavam numa situação de extrema penúria espiritual, famintos, capaz de viajar quilômetros a pé para ouvir uma palavra, capaz de sacrifícios para ter uma porção da Escritura, como em Cuba, por exemplo, e as nossas Bíblias empoeiradas nas nossas casas conspiram contra nós e atestam a nossa fragilidade espiritual. Ouçam a palavra de Jesus Cristo para o bem da alma dos irmãos. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai. Não é passar por cima, é examinar como investigador, como alguém que vai à fonte da vida buscando alimento para a alma. A palavra não é para trazer informação apenas, é para nos transformar. Deus fala por meio da sua palavra. É por meio dela que a fé salvadora é infundida, é por meio dela que a nossa fé é nutrida, é por meio dela que nós somos consolados nos vales, é por meio dela que nós somos repreendidos, é por meio delas que o Senhor descasca o velho homem que há em nós, essa santa palavra de Deus. Nunca existiu, nem jamais existirá uma igreja saudável, viva, um crente vivo, à parte deste santo livro. Ler bons livros são úteis, e como são, mas nada se compara à palavra viva do Deus vivo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disse o profeta, e depois dele o grande profeta, o Senhor Jesus Cristo. E o que significa ler a Bíblia? Belens César, um pastor aqui do interior de Minas, disse assim: a prática da leitura da palavra de Deus é a arte de procurar o Senhor nas páginas das Sagradas Escrituras até achar, de enxergar toda a riqueza que está por trás da mera letra, de ouvir a voz de Deus, de relacionar texto com texto, de sugar todo o leite contido na palavra revelada e escrita, tanto nas passagens mais claras como nas passagens aparentemente menos atraentes, mediante a leitura responsável e o auxílio do Espírito Santo. Isso é ler a Bíblia. E não é fácil. Não é fácil porque nós somos a geração da internet, do shopping center, do fast food, do entretenimento, dos lazeres, de tantas coisas que nos entretêm enquanto roubam a nossa vida, enquanto sugam a nossa energia espiritual. Eu oro para que os irmãos, para que cada um dos membros dessa igreja possam dizer, como disse o salmista no Salmo 119, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que cada um aqui possa dizer isso. Amém, irmãos? Que a sua vida seja sedenta da palavra de Deus. Você sabe o que é que sustenta o seu casamento? É a palavra de Deus. Se seu marido não é um homem que lê a palavra, seu casamento está a um passo da destruição completa. Se sua mulher não lê as Escrituras, seu casamento não vai ser sustentado por conversinha bonita. É o Evangelho que nos preserva da corrupção deste mundo, e este Evangelho está contido nas sagradas letras, na palavra de Deus. Portanto, eu oro para que esta palavra seja preciosa para nós. Que cada família erga no altar da sua casa, na sala da sua casa, no coração do lar, as sagradas Escrituras. Segundo, somos santificados pelo correto relacionamento com o mundo. Alguns versos eu selecionei para mostrar isso. 14, 15, 16. Ouçam. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo.
Uma das coisas mais importantes para quem quer aprender a Bíblia, para quem quer estudar a Bíblia, é dialogar com a Bíblia, é ler atenciosamente a Bíblia. E se você fizer isso, perceberá que dos 26 versos de João 17, dos 26, a palavra mundo aparece 19. E esta repetição está indicando algo. Por que Jesus, numa oração, fala 19 vezes a palavra mundo? É porque o Senhor conhece o que é a natureza humana. E Ele sabe que este mundo é caído. E que este mundo não é um parque de diversões. Nós fomos tirados dele, por isso esse mundo nos odeia, é hostil a nós. E se não for pela misericórdia de Deus, nós vamos sucumbir. E Ele ora: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. E nós precisamos ter um correto relacionamento com o mundo. A santificação dos discípulos de Jesus passa por um adequado relacionamento com o mundo. É impossível ter uma vida santa se formos mundanos. A palavra mundanismo tem sido muito mal empregada, muito mal empregada. Já sofreu todo tipo de abuso. Em nome de velhas tradições, as pessoas confundiram convenções sociais, elementos culturais com mandamentos da palavra de Deus. Tipo de roupa, tipo de cabelo, pode isso, não pode aquilo, um monte de regrinha tola, boba, que não tem nenhum poder para restringir o mal que é em nós. Quando a Bíblia fala de mundanismo, ela não está falando necessariamente de situações culturais, convencionais. Ela está falando de valores, de princípios que são distintos dos valores e princípios de Deus, que nos assediam e que tentam nos corromper, que tenta seduzir o velho homem que é em nós. É um poder que vem de fora, que rivaliza com o amor de Deus. Se vocês amarem o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Não é possível a presença dos dois, ou amo o Pai ou amo o mundo. Warren Wiersbe, em um de seus livros, ele fala do processo de mundanização. Observe, vou ler para vocês. Como uma coisa sutil e maligna. Tiago fala do tornar-se amigo do mundo. Tiago fala do contaminar-se pelo mundo. Paulo aos Romanos fala do ser conformado com o mundo. E aos Coríntios ele fala do perigo de ser condenado com o mundo. É um processo. É um processo. Como é que você se torna amigo do mundo? Quando você começa a se afeiçoar com princípios, com valores, com uma mensagem, com um estilo de vida que não é para você. Porque você está aqui, mas você não pertence a esse lugar. Você é do Evangelho, você é do reino da luz. Mas quando você começa a fazer esse casamento maligno entre a sua fé em Cristo e os princípios deste mundo que jaz no maligno, essa é a porta de entrada. E Tiago disse aos cristãos para os quais ele escreve: infiéis. Vocês não sabem que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Não tem como ter via média. Quem é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. E quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. E Tiago fala do perigo de ser contaminado pelo mundo. E quantos crentes, literalmente, com o coração mundano. Os valores, as crenças, os pensamentos, as atitudes mundanas. Conformado com o mundo, ele se adequa. Quantos de nós, para não ficar como um peixe fora d'água, vai aceitando uma certa modelagem? Quando na verdade a proposta é diferente. Não vos conformeis com este mundo, não entrem no esquema, mas buscais conhecer qual é a vontade de Deus, experimenteis essa renovação da mente. E o perigo qual é? Ser condenado com o mundo. Por isso Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é tão sério, mas tão sério, que há um homem na Bíblia chamado Demas, que ele se apaixonou pelo mundo. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Demas se apaixonou pelo mundo. E quem foi esse indivíduo? Ele aparece 3 vezes na Bíblia. E esse homem teve tantas oportunidades, mas tantas oportunidades. Ele foi amigo de Paulo, companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Tenta imaginar isso. Um indivíduo que viu, que testemunhou coisas gloriosas, que ouviu pregações extraordinárias. Ele é citado 3 vezes. E em uma delas o apóstolo Paulo diz assim, é a última vez que ele é mencionado na Bíblia: pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Teve muitos privilégios,
mas contaminado pelo mundo, abandonou a fé. Por que é que ele deixou Roma e foi para Tessalônica? Uma tradição antiga da igreja sugere que ele foi atraído pelo dinheiro. Tessalônica estava crescendo e ele deixou aquela vida de missionário perseguido para buscar uma vida confortável em Tessalônica. Razão pela qual John Bunyan menciona Demas no momento do seu livro Peregrinos, dizendo que ele foi pela entrada da colina do lucro. Quantos crentes, no afã de ganhar dinheiro, perdem a fé? Paulo diz que os que querem ficar ricos caem em grandes tentações. Não é pecado ser rico, mas é muito perigoso. É muito perigoso. Como o cristão pode resistir à sedução deste mundo? Como é que a gente pode resistir a isso? No século XIX, um pastor escocês escreveu um sermão, pregou um sermão. O título já é extraordinário. A força expulsora do amor. Só há uma força capaz de expelir, de expurgar, de expulsar os ídolos do seu coração. O amor a Cristo. Onde o amor de Cristo penetra, os falsos ídolos têm que sair fora. Porque o amor de Cristo toma espaço, toma o seu lugar por direito. E ele está dizendo, olha, se você quer ser de fato um adorador e não idólatra, encharque o seu coração pelo amor de Cristo. Conheça a profundidade, a altura, a largura, o comprimento do amor de Cristo. É a única força capaz de livrar o nosso coração da corrupção deste mundo. A afeição por Cristo, amor por Cristo, tudo por Ele. O amor por Cristo é que nos liberta dos ídolos. Santo Agostinho disse assim, o rio das coisas temporais arrasta, mas junto a esse rio ergue-se uma árvore, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou nossa carne, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Quis, de certo modo, ser plantado ao lado do rio das coisas temporais. Está sendo arrastado? Segura-te na árvore. O amor do mundo te envolve? Segura-te em Cristo. Por causa de ti, Ele fez-se temporal para que te tornasses eterno. Agarra-te a Cristo, meu amigo. Porque os rios deste mundo vão te levar, se você não segurar bem firme nesta árvore bendita que é Cristo. E a nossa oração em favor da nossa santificação, diz Jesus, nessa oração, ele fala de algumas coisas interessantíssimas. Por conta do tempo, eu vou apenas passar por elas, para a nossa edificação. Verdades que Jesus fala sobre a nossa relação com o mundo, a oração em favor da nossa santificação. Vejamos. Não somos do mundo, somos odiados pelo mundo. Em um verso, ele fala essas duas verdades. Não somos do mundo e somos odiados pelo mundo. Observem em João 15. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Isso é natural. Se vós fosseis do mundo, meu amigo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, vos santifiquei, vos separei, por isso o mundo vos odeia. Duas proposições aqui. Não somos do mundo e o mundo nos odeia. De modo que isso é um fato consumado. O mundo odeia a Cristo, odeia o Evangelho, odeia a igreja, odeia os cristãos. E como é que agora você quer fazer esse pacto de amor com o mundo? Segundo, terceiro, na verdade, somos chamados do mundo. Jesus se separou para salvar discípulos e agora deve santificá-los. Ao texto, e a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Jesus está dizendo, olha, eu me dedico, eu me consagro. Ele está orando, repito, à sombra da cruz. Ele está prestes a sacrificar a sua própria vida. Para quê? Para que nós fôssemos literalmente tirados do mundo, do reino das trevas para o reino da luz. Somos chamados do mundo para o Senhor. E mais, estamos no mundo, mas somos guardados do mundo. E aqui entra a oração do Senhor por uma súplica para que sejamos preservados. No verso 11 ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Olha o coração pastoral de Cristo. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós. E a santidade aqui, observe, não é isolamento. Não é guetizar-se,
entre quatro paredes, não é perder contato com as pessoas. Nós somos enviados para o mundo como sal e luz do mundo. De modo que Jesus está dizendo, olha, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Precisamos nos relacionar com as pessoas, mas para influenciá-las, para mostrar a beleza do Evangelho, e não para receber delas uma influência. Nós somos o perfume de Cristo, diz o apóstolo Paulo, nós somos a carta de Cristo lida por todos os homens, nós somos luzeiros para apontar o mundo em trevas as gloriosas verdades do Evangelho. E por fim, nós somos enviados de volta ao mundo. Esse aqui parece um contrassenso. Ele nos tira do mundo e depois nos envia de volta ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele nos deu essa missão estratégica. Um dos erros dos monastérios, que embora tenha prestado grandes serviços à fé cristã, um erro que não pode ser ignorado, é que eles pensavam, os monges, que no claustro, guetizados, amuralhados, eles estariam livres das tentações. Saíram do mundo, mas o mundo estava dentro deles. Nós não fomos chamados para fazer uma cidade evangélica, uma cidade cristã, nos afastar das pessoas, não. Nós somos chamados a ir até elas, enviados ao mundo, mas com uma missão. Qual a missão? Mostrar às pessoas que, a despeito do que elas são, Deus as ama e tem um propósito maravilhoso na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém vem com a placa na testa se pertence ou não pertence a Cristo. Ele mandou pregar a todos, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos pregar a todas as pessoas, falar da misericórdia, da graça, abraçar os inabraçáveis, tocar como Jesus tocou os leprosos, hospedar publicanos. Ele não se isolou, ele abençoou. Mas não é para sermos conformados ao mundo, mas para transformar o mundo. Em Niterói havia um pastor já falecido, muito respeitado, chamava-se Antônio Elias. Em um sermão, ele disse assim, alguém estava perguntando sobre essa difícil missão de não pertencer ao mundo, mas ser enviado ao mundo. E o reverendo Antônio Elias disse, Jesus andou com pecadores, não para aumentar o número deles, mas para diminuir. É você que tem que influenciar na sua faculdade, não é o inverso. Ande com pecadores, mas diminua o número deles. Seja um instrumento para conduzi-los até a cruz de nosso Senhor. Essa é a sua vocação. E eu encerro fazendo aqui um apelo aos irmãos, uma exortação contida na carta de Paulo aos Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. O que é que Paulo quer dizer com isso? Desenvolver a salvação. A salvação é um verbo, o verbo salvar está em 3 tempos, melhor dizendo. Nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E quando Paulo fala aqui sobre desenvolver a salvação, ele está falando do aspecto da santificação, do conformar-se à imagem de Cristo, que é realmente um processo, que é uma sinergia. Por isso você encontra na Bíblia uma linguagem que às vezes está na voz passiva, outras vezes está na voz ativa. Por exemplo, sede santos porque eu sou santo. Está chamando você a fazer alguma coisa. Sede é o imperativo. Mas aos Tessalonicenses Paulo escreve, e o Deus de paz vos santifica em tudo. É uma obra que Deus faz à medida que nos apresentamos por meio dos meios de graça e somos, portanto, trabalhados por Deus. É uma obra de cooperação, nesse sentido sim. É uma graça que Deus nos concede, mas concede sempre àquele que se dispõe, que busca. Por isso a expressão, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Agora uma boa notícia para os irmãos, para nós todos. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer, como realizar, segundo a sua boa vontade. Lembre-se disso. Quando der aquela sede da palavra, aquela fome de ouvir a voz de Deus, quando aquele desejo de buscar a face do Senhor, lembre-se disso. Isso vem dele. É ele quem opera tanto querer, quanto efetuar. Peça a Deus, Senhor, dá-me fome da tua palavra, dá-me sede de ti. Usa a linguagem do saltério, manual de oração e adoração da igreja, quando o salmista diz, Senhor, eu te busco ansiosamente, como uma terra seca em busca de água, por ti eu almejo, ó Senhor. É Deus quem põe isso no nosso coração. E qual é o propósito? Para que nós sejamos esses
esses luzeiros mostrando ao mundo que o Evangelho não é firula, não é conversa fiada, não é religiosidade morta. O Evangelho vem no indivíduo e transforma a sua alma, seu caráter, suas afeições. Filipenses 2, 14 e 15, ouçam a palavra do apóstolo Paulo. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está nos chamando, irmãos, para uma vida de sinceridade, uma vida irrepreensível, uma vida inculpável diante de Deus, uma vida reta, para que o mundo veja que nós somos luzeiros de Cristo, apontando para o Evangelho de nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Eu finalizo pedindo a vocês que leiam comigo 2 textos, na verdade um texto, Hebreus 12, 14. Vamos ler juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A minha oração vai ser de um homem que fez essa oração no século XVIII, o John Wesley. Ele ouviu uma mensagem, e ao ouvir aquela mensagem, ele voltou para casa e disse: Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Ele já era pastor, missionário, pregador, mas foi sacudido pelo Evangelho. Ele percebeu que havia trevas, precisava de luz. Ele fez uma oração registrada no seu diário, de setembro de 1758. Não pertenço mais a mim, mas a Ti. Põe-me onde quiseres, põe-me para fazer, põe-me para sofrer, que eu seja usado por Ti ou colocado de Teu lado por Ti. Enche-me, esvazia-me, deixa-me ter todas as coisas, deixa-me não ter nada. De maneira voluntária e sincera, entrego todas as coisas ao Teu prazer e ao Teu dispor. É alguém que está dizendo: Senhor, eu quero ser usado por Ti, transforma-me. Quer me dar, me dê. Quer tirar, tira. Quer me dar prazeres, me dê. Quer me fazer sofrer, me faça. Faz o que Tu queres, mas faz algo em mim. É a oração de alguém que está desesperado para ser mais parecido com Cristo. E são desesperos santos assim que transformam vidas, igrejas e famílias inteiras. Eu oro para que o Evangelho sacuda as nossas vidas e nos faça viver uma vida diferente para a glória do nosso Redentor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude nesse desafio. Antes da gente tocar e cantar o Perante o Trono, nós vamos todos orar. Peço a vocês todos que orem. Aqueles que puderem permanecer, permaneçam. Vamos falar com Deus. À luz do que você ouviu, e quando Deus fala, Deus espera a resposta. Essa é a hora do seu tempo com Deus. Fala: Senhor, transforma-me. Santifica a minha vida, santifica a minha família, santifica o meu casamento, santifica o meu coração, santifica a minha língua, santifica o meu bolso, santifica meu ser por inteiro, Senhor. Vamos pedir a Deus que faça essa obra em nossas vidas, pelo nosso bem e para a glória dEle mesmo. Ó Deus amado, nós Te louvamos por Tua palavra, viva, eficaz, poderosa, capaz de quebrantar o mais duro dos corações e trazê-lo rendido até a cruz de nosso Salvador. Nesta noite nós somos exortados por ela e queremos ouvir essa exortação porque ela é feita por amor e por misericórdia do Senhor. Senhor, santifica esta igreja na verdade, e a Tua palavra é verdade. Que cada um daqueles que aqui estão, que confessam o bendito nome de Jesus Cristo, ousem posicionar-se diante de Ti e assumir um compromisso de ser discípulo do Deus Altíssimo, discípulo do Cristo vivo, a abandonar o pecado, a mentira e todas as coisas que depõem contra nós, Senhor. Deus eterno, faz essa obra para que não venhamos a perecer como Demas, mas que sejamos contados naquela gloriosa multidão dos remidos no grande dia. Livra a igreja do auto-engano, livra aqueles que acham que estão em paz, que acham que estão na luz quando estão nas trevas, Senhor. Vem com a palavra do Evangelho iluminar mentes caídas, corações corrompidos pelo pecado. Permita que esta igreja ame a Cristo de todo o coração, Senhor.
essa força expulsora capaz de jogar para fora do nosso coração todas as idolatrias, todos os ídolos que tomam o teu lugar. Que nenhuma glória, que nenhum dinheiro, que nem mesmo as nossas famílias roubem o lugar de Cristo em nossas vidas. Cristo em primeiro lugar, sempre Ele, porque Ele é nosso Salvador, nosso bendito Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue esta obra na vida dessa igreja, fazendo dela um luzeiro neste bairro, nesta cidade, neste país, Senhor. Conduz esse processo, conduz, lidera, soberano Deus. E faz cair por terra as nossas vontades, estabelece a Tua, ó Rei de toda a terra, para que o Teu nome seja glorificado. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Não temos outra defesa senão Cristo, Ele é nossa justiça. Diante de um Deus santo, nada temos a oferecer senão a justiça de Cristo, que pagou pelos nossos pecados e nos chama para uma vida diferente, para uma vida santa, para uma vida de afeição pelo Senhor. Ó amado Deus, perante o trono do Senhor nos céus, queremos nos despir das nossas justiças próprias e dizer: a nossa confiança é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Ó Deus bendito, opera no nosso meio, Senhor. Recebe, Pai, esta súplica. É o que te pedimos em nome do nosso Salvador, que naquela hora, à sombra da cruz, orou por nós. E ainda hoje, junto ao trono da Tua misericórdia, suplica em nosso favor. E ai de nós, se não fosse a súplica de Cristo. Teríamos sucumbido diante de tantos inimigos. Repreende a fúria de Satanás. Repreende a fúria do nosso adversário, Senhor, e faz-nos ser vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome dele que oramos. Amém. Vamos exaltar Jesus Cristo perante o trono de Deus nos céus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol